Olá a todos. Hoje estamos aqui para fazer um podcast. Temos aqui um convidado especial, que é o Rudy Azevedo, CEO da RMhub, CEO e fundador da RMhub, e uma pessoa que eu admiro muito pessoalmente, em termos de conhecimento de revenue, apesar de ele ser benfiquista, tudo bem, eu admiro na mesma. E hoje estamos aqui para falar aqui um pouquinho de custos de distribuição, de ideias inovadoras que possam surgir na parte de revenue. E pronto, eu sou o João Gameiro e sou o responsável de operações da Climber. E como não me apresentei no início, faço agora, mas assim não precisamos cortar novamente o arquivo, vamos seguir. Pronto. Rudy, obrigado aí pela presença, para falarmos aqui um bocadinho então de distribuição corporativa, experimentos que dá para fazer em termos de revenue, não é uma ciência exata. Podes falar aí um bocadinho de ti, de onde vens, como é que fazes, o que é que estás a fazer hoje? Ok, pronto, João, obrigado. Eu venho da indústria hoteleira, estive 20 anos sensivelmente a trabalhar na indústria hoteleira, ahm, quase sempre com os cargos de direção comercial e direção de revenue e de marketing nas principais cadeias hoteleiras, a Leading Hotels of the World, a Relais Chateau, IHG, Marriott, entre outras, Design Hotels também. Em simultâneo fui docente também do Politécnico do Porto, criei a primeira pós-graduação em Revenue Management em Portugal e tenho vindo através desde 2019 a tentar democratizar um bocadinho aquilo que é o revenue. Eu fiz uma especialização em Cornell em 2010, em revenue, e tenho também algumas formações na área de Blue Ocean Strategy pelo INSEAD em Paris, a Six Sigma e outras áreas como em programação neurolinguística, porque tudo isto depois está ligado ao final do dia, já iremos falar mais à frente. Mas sim, o meu background está muito relacionado com a hotelaria, é uma paixão, é algo que eu gosto. A formação foi toda nessa área. E no fundo, aqui o que eu pretendi com a RM Up, inicialmente a RM Academy, em 2019, mesmo antes da pandemia, foi democratizar o revenue, porque qualquer estudante ou qualquer funcionário ou potencial funcionário ou até potencial estudante que quisesse ter uma formação avançada em revenue, teria uma ou duas opções, que era os cursos de Cornell, que não eram propriamente acessíveis à carteira. E então criámos esta academia para dar essa formação. Já formámos mais de 1000 pessoas desde 2019. Criámos tendências, tentamos fortalecer a questão do revenue, impactar, que as pessoas tenham mais interesse e acho que temos conseguido, em conjunto com outras empresas que têm surgido entretanto e que também têm dado boa performance nesta área de revenue, a nível de formação, a nível de consultoria. Quanto mais empresas houver nesta área, tanto É um melhor. trabalho que não dá para fazer sozinho, não é? Porque É, se fores fazer esse trabalho sozinho é ingrato e tens de educar o mercado e tudo mais. Então, quanto mais empresas o puderem fazer, vai ser melhor. E isso está muito alinhado também com a nossa missão, com a nossa visão de democratizar o revenue e os RMS, no caso, no mundo. Um bocadinho que hoje o Channel Manager já é algo comum a todos os hotéis, é difícil. Não é difícil, mas ainda se encontra, mas é uma coisa comum ter um PMS, ter um Channel Manager. Queremos também que seja comum ter um RMS. Então é algo que nós queremos fazer e precisamos de todos os players, não apenas a Climber, porque senão vai ser difícil. E tu estás a fazer isso na parte do conhecimento, ou seja, a tecnologia sem o conhecimento também não vai adiantar muito. As pessoas têm de saber como usar essa tecnologia. sim, de facto, eu lembro-me nos anos 2000, 2010, 2008, 2009, trabalhava na altura na marca HG e nós tínhamos um channel manager já desde 1964 que a tecnologia estava em vigor naquela empresa a nível do channel e em Portugal começou-se a falar mais desta prática do channel nos anos 2010, 2011, 12, 13, quando na HG já existe desde 64. Para termos uma ideia também, ainda trabalhávamos em MS-DOS, que muita gente que nos está a ouvir não saberá o que isso significa, mas trabalhávamos em ambiente MS-DOS em 2008, 9, 10 e fazíamos o pricing todo por ali, através do channel. Isto para dizer que a tecnologia é fundamental e sem tecnologia o nosso trabalho é muito mais difícil. E quem não se lembra de mudar tarifas em todas as extranets que tinha contratadas e quem não se lembra de se enganar com zero, a menos ou mais e Ou vender se a 1 euro esquecer ou de 2 uma, euros, fecharam todas menos uma. ou Né? isso, ou enganarmos nos preços, ou acabarmos o procedimento todo, que demorava 1 hora, 2 horas, e no final teríamos que mudar tudo outra vez, porque entretanto houve
algo no hotel que O mudou. mercado é dinâmico, É dinâmico. sempre foi e continuará a ser. Sim, e lembro de incidências das companhias aéreas, obrigavam-nos a mudar a estratégia toda de um minuto para o outro, e quando terminávamos, afinal, já não seria necessário aquele número de quartos e nós tínhamos ali um problema de refazer tudo de novo. Portanto, isso e os RMS que já usávamos desde 2010 também nesta marca, que hoje em dia estão muito mais evoluídos, mas que na altura já nos punham à frente toda a concorrência, e acho que esse é cada vez mais o caminho, é trabalhar em conjunto o revenue entre máquinas, entre aspas, a inteligência artificial cada vez mais, e o ser humano. Creio que essa junção é inquebrável agora e no futuro. Muito bem. Parabéns pelos desenvolvimentos que vocês têm tido e o crescimento que vocês têm tido. Então, realmente é prazeroso a acompanhar, até porque temos uma trajetória mais ou menos idêntica, então tem sido muito positivo. Nós estamos aqui a falar vamos falar de revenue e especificamente trouxemos aqui uma questão que alinhámos antes, não sei o por acaso, mas em relação aos custos de distribuição, porque hoje em dia fala-se muito de pricing e de fazer pricing, e o pricing com certeza é um fator muito importante para o hotel, vender a 400, vender a 300, vender a 200, vender a 150, mas por trás disso às vezes pode ser preferível vender uma tarifa, um quarto a 150 euros, do que vender a 170 num canal que não era o apropriado, porque a comissão vai ser muito mais alta do que se eu tivesse feito diretamente, ou o markup. Então, trazendo aí um bocadinho essa questão aqui de custos de distribuição, pergunto-te diretamente, o que é um custo de distribuição para o hotel? Bem, essa é uma pergunta quase de 1 milhão, porque tem muitas componentes dentro da questão do custo da distribuição, e podemos acrescentar aí o custo de venda, que pouca gente fala nele, porque não é contabilisticamente um custo. Portanto, Custo mas de existe. aquisição do cliente, não é? Mas existe este custo, e portanto acho que também devemos falar sobre esse tema aqui no meio do custo de distribuição. O custo de distribuição, no fundo, pode ser um conjunto de vários fatores. Nós temos o custo de comissão direto, com as plataformas online que nos trazem as reservas, seja o Booking Engine, sejam os parceiros com quem os hotéis trabalham, e há até os custos de comissões com as plataformas de pagamentos que cada vez mais são utilizadas, os cartões de crédito virtuais, etc. Tudo isso tem custos acrescidos, e isto são custos de distribuição. Portanto, nós podemos também, nos custos da distribuição, trazer tudo aquilo que são os softwares que nós precisamos para fazer a nossa gestão. Um Channel Manager, um RMS, um PMS, uma plataforma de gestão de meta-search, de GDS, tudo isso são custos de distribuição que nós temos que adicionar. É sempre a somar nesta questão. E temos também ainda o custo da distribuição de tudo o que é social media, tudo o que é marketing online, tudo o que é SEO, SEA, SEM, tudo o que é de aquisição online, tudo isto são custos de distribuição. E nós temos que ter em consideração cada vez mais o peso dos custos no nosso GOP, porque cada vez mais nós temos hotéis a depender das plataformas online. E depois ainda temos os custos de distribuição das agências e dos operadores também, que também são online. Às vezes vem net, às vezes vem comissionáveis, mas também são custos que nós temos que trazer para a equação. Então estes custos podem pesar bastante no GOP. Eu posso, como tu disseste, faturar mais, mas ganhar menos, se eu não tiver em consideração um controle e um objetivo de custo de distribuição. Nós temos 70 hotéis no portfólio, na RMUB, como tu sabes. Numa grande parte deles temos essa preocupação, cada vez mais tentamos alargar aqui o espectro da atuação nessa área, mas como tu sabes também, enquanto empresa de outsourcing, trabalhamos mais a parte da receita. A parte do custo é uma preocupação cada vez mais crescente, porque nós vamos aumentando cada vez mais a própria faturação dos clientes através das práticas de revenue, e então temos que ter uma preocupação muito grande com a parte dos custos, e cada vez mais tentamos também trazer essa filosofia de gestão para os nossos clientes. E é importante definirmos uma métrica de custo de distribuição e não chegarmos ao final de um ano civil e termos um custo de distribuição de 15, 20 ou 20, o que for, não é? Não podemos estar sujeitos ao fator aleatório, não é? Temos que controlar. Mas há muito, diz-se muito, o canal direto é sempre o nosso canal mais barato. Mas eu acho que tu já coçaste aí, então mas tem uma questão aí que é, isso diz-se, mas eu não sei se isso sempre é verdade, porque às vezes temos hotéis menores que usam OTAs, as conhecidas do mercado, e eles estão ok em pagar uma comissão maior para eles, porque são eles que fazem a exposição online, são os que investem em marketing e tudo mais. Depois temos os hotéis, ou seja, muitas vezes esses hotéis menores não têm nem um Booking Engine,
não têm próprio, têm só, vendem nas plataformas e ok. Depois temos os hotéis maiorzinhos que já têm toda a estrutura, mas que não vendem no corporativo ou só vendem lazer e vendem nas OTAs, têm no Booking Engine deles e tudo mais. E depois temos hotéis que vendem para todo lado. E tipicamente nesses hotéis ou no mercado diz que o motor, o Booking Engine é o mais barato. Só que tu falaste aí no custo de distribuição e no custo de aquisição. E tu falaste muitos investimentos que têm de ser feitos, por exemplo, ao nível de Google, tu comentaste aí. E eu acho que isso muitas vezes não entra na equação. Quando a pessoa fala custo de distribuição e que eu pago 18% numa OTA, ou pago X% numa operadora, numa agência, ou quer que seja, e eu comparo com, o meu Booking Engine só me cobra isto. Tá, mas e quanto é que tu estás a investir ali para que o cliente vá ao teu Booking Engine? Quanto custa esse clique, não é? O pagamento por clique, o CPC, não é? Como é que tu vês isso? Como é que tu... Porque aqui há tempos eu estava numa reunião e chegámos à conclusão grossa, entre aspas, que o custo de distribuição ele não variava muito dependendo do canal. Então estou-te a fazer isto como provocação agora. Sim, ora, vamos lá ver. Eu trouxe muitas coisas ao Tem mesmo tempo. Não é? várias camadas de análise aqui nesta questão. O custo do motor de reservas, ou do Booking Engine, não é, obviamente, apenas o custo da comissão, não é? Como tu sabes, é o custo também de manutenção do site, de pop-ups, de investimento em posicionamento no Google, advertising, etc. Isso tudo é um custo que deve ser tido em consideração quando fazemos Ser contabilizado, a não é? nossa previsão. Mas isto tudo começa bem lá atrás. Nós fazemos um budget de receitas e devemos fazer um budget de custos da distribuição. Portanto, Estamos na altura de fazer orçamentos para 25, então... sim, nós na RMUB temos aqui o compromisso de entregar até ao 30 de setembro, que já passou, os budgets para todos os clientes, primeira versão. Temos alguns que vão ter o budget agora ainda na primeira semana de outubro, mas, regra geral, está tudo entregue. Nós, nessas previsões de budget, nós temos que também entregar aqui uma previsão de custo de distribuição, porque se eu faço uma previsão de receitas por segmento, eu tenho que fazer a previsão de receitas dentro do segmento por canal. Ou seja, são várias camadas. Se eu faço uma previsão de receitas, imaginemos, de 10 milhões no segmento de bar, eu tenho que fazer uma previsão de quanto é que vai ser a minha receita por canal. E prevendo a receita por canal, eu consigo prever o custo por canal, o custo da distribuição. E o custo da distribuição direta, falamos das comissões. O custo de distribuição indireto, falamos de toda a máquina que está por trás, tudo aquilo que são os softwares, tudo aquilo que é o investimento em social media, tudo aquilo que é investimento em plataformas de posicionamento, digamos. E às vezes até numa agência de marketing que trata Tal e qual. e que isso não é contabilizado, que eu pago X para a agência. Sim. Isso é um custo de distribuição, porque estamos a falar de distribuição, e-commerce, online, tudo isso faz parte do custo. E nós temos que contemplar o custo. Um custo ideal andará ali entre os 8% e os 12%, dependendo da situação, mas deverá ser um custo ideal. E muitas vezes, e nós vamos ouvindo isto muito no mercado, nos corredores, nas feiras, etc., de alguns parceiros, de algumas plataformas eletrónicas, até parece que é um bicho-papão, porque fatura muito, tem um peso, em muitos hotéis, de 80% da faturação anual. E muitas vezes há aqui esta tendência de quase culpabilizar das comissões, mas não pode ser feito dessa forma. O Booking Engine, por exemplo, é um canal que nós temos, é uma possibilidade que nós temos, e os parceiros que temos a nosso dispor no mercado são outra possibilidade que nós temos. Nós devemos trabalhá-los em conjunto. Temos é que saber equilibrar a balança. Não posso entregar 80% do meu share num canal ou em 2 canais. Temos que equilibrar a balança e para isso há imensas estratégias que iremos falar, seguramente aqui durante este podcast, mas que nos permitem chegar a esses valores. Não é normal um hotel ter 80% de receita haver 2 canais ou 3 canais. E todos sabemos que canais é que dominam a nível mundial. Portanto, isso é o que temos que evitar. E o custo de distribuição é quase uma falácia. Se pensarmos num ou noutro canal destes que mais trazem receita para os hotéis, terão das comissões mais baixas do mercado. Diretas. Depois há a questão de incentivos para vender, e isso traz outras questões, acarreta outras questões. Mas de forma direta, não serão os canais mais caros. Portanto, é uma falácia esta questão de quase culpabilizar estes 2, 3 canais, todos sabemos quem são. Até porque esses canais, muitas vezes, eles já estão, a maior parte das vezes, quando estão ligados a sistemas, eles já têm um preço dinâmico. Ou seja, eles acompanham de alguma forma a flutuação que o hotel está a fazer. Então isso também é uma vantagem, porque eu vou pagar mais,
mas vou pagar mais sobre um valor maior. Ou seja, também estou a ganhar mais. Isso às vezes não se vê quando tens uma tarifa fixa, negociada, quando tens... Então, queria aproveitar aí para, se tu puderes, dar aí 2 ou 3 dicas para quem nos está a ouvir, de como é que eles poderiam olhar para esse tipo de distribuições e fazer esse balanceamento. E depois vamos aqui às fixas e aqui à parte corporativa. Sim, isto tecnicamente não é difícil. Antes de mais, também devo aqui acrescentar: o revenue tem vindo a evoluir bastante. E eu falava um bocadinho aqui em off com o João de um conceito recente que é o Arrow. Arrow, que é o Experimental Revenue Optimization, ou seja, otimizar o revenue através da experimentação. Testes AB, testes... Testar em tempo real. E no fundo, o que nós fazemos na RMUB, utilizando até softwares como a Climber, é muito isso. Nós utilizamos experiências em tempo real para perceber o resultado imediato. E nós fazemos isso para ir de encontro à expectativa do cliente, para ir de encontro ao budget, a nível de receita, para ir de encontro ao budget, a nível de custo, de distribuição, que vai de encontro à tua questão. Ou seja, nós temos aqui várias técnicas que podemos utilizar dentro desta panóplia de canais de distribuição que nós temos e dentro do objetivo que nós temos todos que atingir ao final do mês. Nós podemos ter estratégias automáticas, ou através de inteligência artificial, com RMS, por exemplo, utilizando algumas regras que podemos definir. A partir de determinado patamar de ocupação, por tipologia, eu só vendo em determinado canal. Determinado regime tarifário, regime alimentar e tarifário, eu só vendo em determinado canal. Isso pode influenciar o volume de vendas e o custo de distribuição da unidade neste caso. Agora, isto é uma relação a dois, digamos assim, ou seja, eu tenho que, em simultâneo, fazer com que as minhas OTAs, as minhas entre aspas, consigam trazer a receita que eu tenho contemplada em budget, lá está, o budget do canal, e o mesmo para o website. Nesta dicotomia, destes dois lados da moeda, temos que conseguir trazer a receita e manter ambas a funcionar da melhor forma possível. Ou seja, eu tenho que aumentar a performance em ambos através de vários tipos de estratégias e muitas delas passam por este tipo de práticas. Descontos diretos, fidelização no Booking Engine, são outras políticas, upgrades, Até as políticas de cross-selling, cancelamento. tudo isso, políticas de cancelamento, pagamento, tudo isso são vantagens que esporadicamente, temporariamente, aqui e ali, nós podemos implementar e influenciar. E implementar nos canais que tu queres que sejam mais favoráveis, não é? Sim, e influenciar e utilizar a tecnologia. Este conceito Arrow é muito... Ou seja, o revenue tradicional trabalha muito com modelos preditivos e com histórico de dados, não é? Cada vez menos tem de ser... Está a mudar. Está a mudar muito rápido. Nós, na RMUB, nós utilizamos muito, em exclusivo, o software da Climber, e nós utilizamos muito aquilo que são as regras e as possibilidades que temos para que o cliente tenha vantagem. Ou seja, eu não vou ter um hotel com 90% de ocupação sempre a distribuir para os mesmos parceiros. Eu tenho custos de comissão de 25 ou 30, ou de 18 ou 19 ou de 20 num parceiro. A partir de determinado valor de ocupação, eu não tenho que estar a vender em todos os canais. Podemos fazer um filtro. E por tipologias exatamente igual. Por regime tarifário igual. Sim, isso é fundamental. Conseguir fazer essa distinção e ter noção de como é que essa distribuição acontece. E ao fazer isso, tu consegues ter mais controle sobre o teu hotel. Sobre o que o hotel quer fazer e o que o hotel pode fazer. Então acho que isso é conhecer o hotel e conhecer a distribuição do hotel. Eu acho que é o primeiro passo para poder fazer alguma coisa, porque até saber o state of do hotel, ou como é que está o estado da arte hoje, para eu poder tomar uma decisão. Eu preciso de informação. Então acho que isso é fundamental, é ter acesso a essa informação para depois poder evoluir e começar a fazer esses budgets por canal, por segmento. Se calhar o hotel ter um budget já é um primeiro passo. Certo. Então, que vimos muito ainda a navegarem à vista. Então acho que isso é fundamental. Tens exemplos de casos de sucesso, sem referir nomes naturalmente, mas que possas partilhar, do tipo, olha, quando chegámos num determinado hotel, tínhamos este cenário e conseguimos equilibrar desta forma, porque a nós já nos aconteceu como Climber, entrarmos num hotel que tinha 100% de ocupação e se orgulhava disso, e nós temos baixado a ocupação do hotel para 85%, 80%, 85%,
E ele estava a fazer muito mais dinheiro do que com os 100%. E supostamente 100% é utopia e muitos hoteleiros não, eu quero um hotel 100%. Quem faz cursos na RMUB ou quem fez na RM Academia já entende que não é dessa forma, mas nos vossos casos práticos consegues trazer aí alguns exemplos? Sim, nós temos casos de sucesso na RMUB, ao nível dos arquipélagos e do Algarve, nesta componente de quase displacement entre segmentos. Ou seja, nós temos hotéis nos arquipélagos, sobretudo da Madeira, a ocupação anual é elevada e não é de estranhar encontrar ocupações anuais na ordem dos 90%, 95%, mas muito, ou seja, é um destino muito de tour operação, com muitos charters, historicamente, mas tem vindo a mudar. Ou seja, com a entrada de companhias aéreas low cost, o perfil de cliente muda. Então o tipo de compra, o tipo de consumidor também muda. Então nós temos casos de sucesso grandes de, num prazo de 24 meses, porque isto tem que ser feito de forma Paulatinamente, não dá para ser. exatamente, para não colocar em risco, ou seja, isto é um risco permanente, mas um risco calculado. Nós fizemos aqui um displacement e temos neste momento casos de hotéis que eram quase 90% tour operação, e quando digo tour operação, falamos de FIT e também de grupos, no caso dos arquipélagos, e nós temos neste momento hotéis com 42% do share a vir do negócio online. Ou seja, é quase um displacement, entre aspas, de segmentos. E isso tem a ver com esta prática, Sem desaparecer os outros segmentos, não é? reduzindo controladamente Equilibrar. e aumentando a faturação, e lá está, aumentando a faturação, aumentando o lucro, calculando o custo de distribuição. Então, isto é um trabalho conjunto, isto é quase um puzzle, é um trabalho que requer muito planeamento e um risco elevado, mas calculado. E nós temos nos arquipélagos e no Algarve casos de sucesso. Nós temos um caso onde 80% do negócio neste momento é online, numa destas regiões. E isto é um case study. Nós poderíamos ter isto um case study, não podemos divulgar, temos NDAs com os clientes, mas isto é um case study. 80% de negócio online. E quanto é que eles tinham? 40 e poucos por cento antes de nós chegarmos, passou para 80 e tal. Mas é um risco calculado e é um trabalho conjunto com o marketing e com o departamento comercial. Nós temos de estar sempre alinhados naquilo que é a nossa estratégia. Eu não posso implementar uma estratégia do online e não ter em consideração aquilo que são os objetivos do comercial e do marketing, e tenho que os trazer e trabalhar em conjunto com eles. Eu dependo muito do marketing, cada vez mais o revenue está ligado com o marketing, e cada vez mais o comercial é também um elemento agregador do marketing e do revenue. Mas tu trouxeste aí um tema e tu falaste de duas regiões, Madeira, ilhas, mas trouxeste um bocadinho mais a Madeira e Algarve, que historicamente sempre dependeram muito de tour operação, e charters e aviação. Então, destinos onde a aviação não tem uma presença sozinha, entre aspas, não tem as low cost ou não tem tarifas que permitam fazer esse tipo de estratégias, os hotéis ainda ficam muito dependentes de tour operação, de tarifas fixas, FIT, tudo o que estavas aí a comentar. Nesses casos, ou seja, se tu não, porque a aviação é engraçada, não é? Porque a aviação já não tem tarifas fixas, já acabou com elas e foi uma dor que foi passando, tinham a mesma dor dos hotéis, mas passou e agora tudo tarifa dinâmica e é assim que a hotelaria um dia esperemos consiga chegar também, porque é bom para todos. Mas nesses destinos, como é que tu vês onde ainda a tua operação tem de ser muito presente, porque não tem outra forma de o fazer, como é que tu vês que isso pode ser ultrapassado ou minimizado, ou as online, os OTAs não vão conseguir ter se calhar um peso tão grande? Tens algumas dicas aí para... Bem, isso é uma área mais de gerar procura. Gerar procura é uma função mais específica de outros departamentos. Nós gerimos a procura e já geramos procura, mas não é essa a nossa missão. A nossa missão principal enquanto revenues é gerir aquilo que é procura e trabalhar os KPIs. Mas há práticas nestes destinos e há cada vez mais nichos de mercado em que nós podemos atuar e trabalhar. Nestes destinos que estamos aqui a falar, é quase inconcebível teres um regime RO, por exemplo, ou ter um regime bar BB, com pequeno almoço. É quase inconcebível, porque é quase sempre meia pensão, pensão completa ou all inclusive. E é assim o estado de arte destes destinos funciona muito assim, sempre foi, e não há grandes perspectivas de mudança. Mas nós vamos fazendo as tais experiências, o tal conceito Aero, e vamos fazendo experiências em tempo real. E nós temos tido surpresas muito grandes. Nestes destinos que estou a falar, nós temos hotéis em que a taxa de RO está nos 30%.
que eram regimes alimentares e tarifários que não existiam porque não faziam sentido à partida, porque a tua operação sempre foi, sempre será BB, HB ou FB, portanto, os regimes alimentares incluídos. Mesmo a tarifa bar BB não é assim tão normal em alguns destes destinos, nós estamos a abrir e estamos a conseguir taxas de mercado, taxas de share e de concretização muito interessantes, e é por isso que nós estamos a chegar aos valores que estamos a chegar. Nós temos sempre que, utilizando o conceito Arrow, ir atrás de novas tendências, tentar encontrar onde é que podemos fazer a diferença, porque o nosso serviço não pode ser só pricing, distribuição, forecast, reporting. Isso é o revenue tradicional. Nós temos muito que descobrir, utilizando as novas tecnologias, que cada vez nos dão mais informação. E brincávamos até com o ChatGPT a utilizar, a perguntar e a utilizar, e cada vez mais é esse o caminho. O ChatGPT dá-nos indicações de bastantes informações que são úteis e poupa-nos muito tempo de pesquisa, por vezes, tal como os RMS ou outras plataformas, poupam imenso tempo ao Revenue Manager. Portanto, o conceito tem que ser cada vez mais um mix de ambos. Tu achas que, tu comentaste aí do Rumoli que à partida não teria atratividade para esses mercados. Tu achas que isso pode estar de alguma forma ligado à cada vez maior presença de short-term rentals nesses mercados, e que as pessoas começam a avaliar do tipo, ok, aqui eu estou a avaliar cebolas com cebolas, porque aqui eu não tenho refeição, aqui eu posso fazer a refeição porque tenho uma kitchenette, tenho algo que se calhar para famílias é mais atrativo porque não fica mais em conta, mas ok, aqui se calhar eu consigo ir para o Rumoli e vou comer sempre fora e não tenho trabalho porque eu estou de férias. Achas que pode estar associado? Pode estar associado. Eu acho que está mais associado à mudança do perfil do turista. As gerações vão mudando, é cíclico, e as formas de consumo, que era o que eu dizia um bocadinho, vão mudando e vão alterando. E temos de nos adaptar a elas, que é isso também estás aí. É isso. A questão do Aero, a questão do self-check-in é cada vez mais presente. A questão do RO, as pessoas querem flexibilidade, mais do que tudo hoje em dia. Não querem estar presas a um regime, não querem a um regime alimentar, não querem estar presas a nada de específico, e quanto mais liberdade tiverem, tanto melhor. E então tem a ver com isso. Eu acho que o perfil do turista, do cliente, está a mudar muito rapidamente, e nós temos de nos adaptar. Daí a questão de ser um modelo constantemente experimental. Temos que estar a experimentar novas E por isso é que táticas. também tens de ter, se calhar, tens de ter obrigatoriamente vários regimes para poderes agradar a vários públicos, porque estás a falar disso e, por exemplo, os meus pais gostam, como grande parte de Portugal, gosta de ir para o Algarve ou para a Madeira. Eles já querem pelo menos com meia pensão. Eles dizem, não, eu quero chegar e jantar no hotel. Então, tipo, e é um tipo de perfil mais velho. Os jovens já vão ter um tipo de perfil, e acho que é isso também. Nós temos de nos adaptar, mas também temos de ser flexíveis para conseguir trazer vários tipos de público. E acho que isso é fundamental, porque se tu ficas só num público ou só numa OTA, se tu ficas refém de algum tipo, tu estás sempre refém disso e não consegues evoluir em termos de revenue, margens, o que quer que seja, não é? Claro, isto também vai de encontro àquilo que estávamos a falar há bocadinho em off, que tinha a ver com a Blue Ocean Strategy. O Blue Ocean é uma filosofia de gestão diferente do habitual, em que procuramos inovação para chegarmos à vantagem competitiva face ao nosso mercado concorrencial. E é um bocado isso. Ou seja, nós temos que tentar encontrar novas formas de nos distanciarmos da concorrência, daquilo que existe no mercado. Temos que ser diferentes. E trazendo um bocado, muito ao de leve, aquilo que é o conceito Blue Ocean, é isso. Nós temos que encontrar novos nichos de mercado. Eu não quero crescer através do negócio da minha concorrência, porque isso vai obrigar provavelmente a baixar o preço. Não é esse o crescimento que eu quero. Eu quero crescer através de um nicho que não exista ou que não esteja explorado na sua máxima potencialidade. Então, abrir nos arquipélagos um RO, um BB, ou noutros destinos semelhantes, não deixa de ser um risco calculado. Portanto, tenho alguns riscos operacionais, obviamente, mas eu tenho que tentar encontrar um novo nicho que me permita crescer sem ferir o mercado, sem ir buscar negócio à concorrência diretamente. Vou sempre buscar algum, mas não vou crescer à custa da minha concorrência, porque isso iria me obrigar a baixar preço. As pessoas mudam de um hotel pelo outro, tem que ter vantagens. E a vantagem geralmente é competitiva. Há outras, mas esta é a vantagem mais procurada geralmente. Então eu tenho que criar o meu novo produto, e é isso que nós fazemos constantemente. Pequenos nichos dentro de um hotel que por si só já pode ser nichado, então... e nós estávamos aqui a falamos muito de tour operação, muito de lazer, e destinos tipicamente de lazer. E num destino corporate, por exemplo,
A Madeira não há há de ter alguma coisa, mas não há de ter tanto como Lisboa, como Porto, como cidades dinâmicas, como Madrid, como mesmo Barcelona. Nessas cidades ainda existe muito corporativo, muita parte corporativa. Como é que tu vês essa questão entre tarifas corporativas dinâmicas, as fixas, como é que devemos coabitar com elas? Porque pode ser similar de alguma forma ali à tua operação, a essência por trás é completamente diferente. Como é que tu vês essa parte aí de parte corporativa na parte de tarifa fixa e dinâmica? E voltando à aviação, a aviação acabou com isso? Prevês que isso possa acabar na hotelaria? Ora bem, assim como eu acho que a tecnologia não acabou com as OTAs, não acabaram com as agências de viagem, os RMS e todos os softwares não vão acabar com a profissão de Revenue Manager, eu também acho que aqui nada vai exterminar nada, ou seja, serão sempre complementos, na minha opinião. Nós temos assistido a uma transição nos últimos 10 anos muito lenta em Portugal, mas que tem acelerado agora com o aumento da procura. As tarifas fixas estão a perder espaço nos hotéis, ou seja, não há um inventário alocado para tarifas fixas corporativas como havia há 10 anos atrás. Tem a ver com a dinâmica, com o mercado, com o crescimento, com todos os fatores que nós conhecemos. Hoje em dia é cada vez mais presente a realidade de darmos um valor, um desconto em função daquilo que é a tarifa bar ou a tarifa R, ou aquilo que for a tarifa negociada com a empresa, será sempre um desconto em função da tarifa mãe, digamos assim, que é quase sempre a bar BB. Ou seja, determinado volume de room nights terá 10% de desconto, outro volume de room nights terá 15%, outro terá 20%, por aí fora, tem a ver com a estratégia de cada unidade. Mas eu acho, e aquilo que temos assistido, é cada vez mais essa realidade. Tarifas fixas será cada vez mais caso a caso, mediante um volume que justifique esse valor. Há players que chegam e compram, assim, ó, eu quero 5.000 room nights. Certo. Ok. Não, certo. Nós temos acesso enquanto revenues e os diretores de vendas também. Quem trabalha com GDS, por exemplo, tem acesso às listagens do volume de room nights de cada empresa no seu destino. É fácil, é só pedirmos e eles partilham essa informação connosco e depois nós temos de trabalhar comercialmente nesse sentido. Mas questões como last room available ou questões como tarifas fixas são cada vez mais difíceis. Os hotéis que têm aberto em Portugal, e são muitos, sobretudo Lisboa e Porto, estamos a falar de cerca de 2.700 quartos ano em Lisboa e no Porto 1.600, que é muito, é grande. Nós estamos a falar cada vez mais de tarifas variáveis, porque são 80 quartos, 70 quartos, 50 quartos, a maioria dos hotéis são hotéis boutique e vendem quase tudo online. Daí a questão da distribuição ser importante, o custo, não é? Mas cada vez mais vejo essa questão dessa forma. Tu vês, ainda vês hoje, em 2024, alguma vantagem em ter uma tarifa fixa? Existe vantagem de ter tarifas fixas, dependendo das circunstâncias. Vamos falar de um hotel em Chaves que tem uma ocupação anual, imaginemos nós, de 50%. Se tem a possibilidade de ter, imaginemos nós, vamos para aqui um cenário, há um parque eólico a ser montado em Chaves, tem um hotel em Chaves, ocupação anual de 50, preço médio de 90 flat, não é? O preço médio anual é 90 euros, vamos imaginar este cenário, e tem uma tarifa de 70 euros. Se essa tarifa de 70 euros fixa com esse parque eólico me trouxer um volume considerável, vai-me aumentar o RevPAR através da ocupação. Portanto, tem a ver com as circunstâncias, ou seja, por isso é que eu digo, nada vai acabar com nada, tudo se vai complementar. Mas em cidades como Lisboa ou Porto, que têm dinamismo maior do que cidades de interior, como tu trouxeste aí, Chaves, Bragança, Vila Real, ou até mesmo Beja, Évora, se calhar já é um destino um bocadinho diferente. Aí, nas cidades dinâmicas, tu ainda vês espaço Vejo. para a tarifa fixa? Vejo. Isto é claro que é polémico, mas vejo. Dependendo da tua ocupação anual, ou previsão da ocupação anual, dependendo daquilo que são os teus KPIs, tu podes ter espaço. Porque como é que nós construímos a receita e a performance de uma unidade hoteleira? Através do mix de segmentação. Portanto, se eu no meu mix tenho determinados KPIs, eu tenho espaço para tarifas fixas. Mas tu não podes ter esse cliente com uma tarifa dinâmica, o mesmo cliente? O mesmo cliente com a tarifa dinâmica vai dizer que não aceita aquela tarifa porque a administração tem um budget de X mil euros anuais para room nights e contempla, imaginemos, 300 room nights. Portanto, o preço tem que ser 70, é 70. Não vamos estar dependentes que o hotel esteja a 300 e eu vou ter 290 de tarifa. Não é? Isto não vai funcionar. E uma boa parte das empresas portuguesas não aceitam de todo esta prática. E mesmo internacionalmente falando, não é fácil. Ou falamos de um destino
como Nova Iorque, ou como Londres ou Paris, em que a procura... Se bem que em Portugal temos mais hotéis por metro quadrado que França e Espanha, para o espanto de muita gente, mas isto é verdade. Ou seja, cada vez mais é difícil nós conseguirmos definir apenas uma estratégia e vamos sempre ter de encontro ao Arrow. Este podcast vai ficar conhecido como o Arrow e depois vão brincar com isto, mas é verdade. Tem que ser através da experimentação que nós vamos encontrar a nossa fórmula de sucesso. E eu não te consigo dizer, enquanto revenue, sim, tarifas fixas morreram. Não, nem na tua operação, nem no corporate. Mas elas podem coabitar com as tarifas dinâmicas para a mesma empresa. E eu posso, por exemplo, Certo. numa determinada situação, porque imagina, fica muito o exemplo que tu deste, eu estou a vender a 300, não vou vender 290 ou 280 porque tenho uma negociada de 70. Só que para o hotel, ele está efetivamente a deixar de ganhar mais dinheiro do que aquilo que poderia fazer. Então, se ele tivesse uma dinâmica ali, eu posso até não vender, mas se vendo uma, eu vendo como se tivesse vendido 3 ou 4 das fixas. E muitas vezes o que acontece é que quem compra a tarifa fixa, no corporate nem tanto, mas que quem compra a tarifa fixa depois vai revendê-la ao preço que o hotel está a vender. Então, e às vezes e depois vêm as disparidades, vem tudo mais. Isso também causa dores de cabeça depois. Tu vês dessa forma também ou como é que vês? Olha, fazendo papel do diabo, e aqui enquanto diretor comercial, eu diria quem me come a carne come os ossos, não é? Algo assim do género, não é? É uma expressão. Se te interessa em determinado período do ano e não te interessa noutro período do ano, Tem de ser uma tem de ser parceria. win-win, claro. Uma parceria é uma parceria. Do ponto de vista de revenue, eu acho que tem que ser aqui sempre um equilíbrio. Eu posso ter uma. Ou seja, eu posso não te dar last room availability, mas posso ter uma tarifa fixa contigo e a partir de determinado patamar de ocupação tentar convencer-te de que vamos ter aqui uma tarifa, um desconto em função da variável, que pode funcionar ou não. Enquanto diretor comercial, diria que as empresas não teriam grande aceitação em Sim. relação a isto, mas enquanto revenue, diria que seria uma estratégia eventualmente a seguir, mas que teria que estar preparado, caso não funcionasse, para preencher esse inventário com outro segmento. Daí que isto seja sempre à base da experimentação, que nós temos que tentar encontrar o público certo para... Vamos bater naquela A definição. definição de revenue, sim. Tu falas muito no Eros aí na experimentação. Eros é outra É coisa. o Eros. Ele está a confundir com É outra o Eros, coisa. é o Eros, Descarta é o, isto, só para confundir. é o Heroes, mas que é o Eros é a versão aportuguesada, mas o Heroes aí da experimentação, de Experimental Revenue Optimization, nesse caso, isso vai muito por experimentação, testes A/B, ver o que é que funciona, o que é que não funciona, e às vezes o que não funciona na data A pode funcionar na data B, só que isso fica meio impossível de fazer se tu não tiveres tecnologia, porque a tecnologia é que te dá essa rápida reação, ou pelo menos o poder de análise rápido. Então, se tu te fizeres, vou mudar o preço aqui nisto, no channel numa determinada data e depois na outra, só que só vou fazer as análises passado 2 dias, que é quando eu tenho o meu pick-up feito manualmente. Tu já perdeste os timings todos, não é? Claro, por isso é que eu insisto muito neste conceito do Arrow. Cada vez mais nós temos que fazer aqui um mix entre o fator humano e o fator tecnológico. Nós temos a inteligência artificial a entrar a uma velocidade alucinante, cada vez mais naquilo que são as nossas tarefas, e é um complemento incrível para o nosso trabalho. Nós devemos favorecer o AI porque vai beneficiar o nosso trabalho. Vocês na Climber, por exemplo, fazem preço a 2 anos, não é? Com o autopilot, certo? É Certo. 2 anos. Eu revenue, faço preço a 3 meses ou a 6 meses. Diariamente faço a 3 meses, não faço a mais do que isso. E cada 3 meses faço a 6 e uma vez a cada 6 faço a 12. Bom, é discutível, E datas especiais tens Exato. sempre debaixo do olho. Mas, por exemplo, se a Climber me faz preço a 2 anos, tendo em consideração aquilo que está a acontecer no mercado, aquilo que são os fatores que impactam a mudança de preço, a introdução de um grupo no PMS, ou um evento detectado através da tecnologia, ele vai aumentar eventualmente a minha tarifa. Ou seja, já não é tanto à base do modelo preditivo histórico, à base daquilo que está a acontecer e que vai acontecer. E há bocadinho falávamos de eventos grandes que acontecem nas cidades, para daqui a um ano, em que de repente é lançado o evento e tem muita procura, e de repente o hotel ficou completo sem yield. E o yield foi feito pelo RMS, porque estava atento. A mesma coisa para as tipologias. Se as tipologias têm um suplemento fixo, vamos imaginar, de 25 euros, eu não posso manter essa... Eu tenho que acompanhar a elasticidade da procura e da oferta. Eu não posso ter sempre ali 25 euros se a ocupação está a subir. Eu tenho que ter ali uma tecnologia que me ajude a que haja elasticidade nesse suplemento. E é através de todas estas camadas que nós vamos trabalhando que vamos atingindo a otimização.
E esse é um exemplo, por exemplo. Isso é um exemplo, isso é um bom exemplo, e há pouco estávamos a falar isso em off, pronto, isso é o tipo de coisa que a Climber já consegue fazer. Essa elasticidade, ela não precisa ser sempre 25 euros, já pode ser um percentual, pode ser 25, pode ser 10, pode ser 15, dependendo das condições que o hotel escolher. Então as variáveis vão mudando, tendo em conta a sazonalidade, tendo em conta perdão, a ocupação, tendo em conta o mercado. E então isso é fundamental, porque muitas vezes eu posso artificialmente, entre aspas, aproximar o meu standard da minha suite, porque o standard está a vender bem e a suite não, e eu quero que a suite comece a vender mais, ou posso fazer o inverso. Então, e isso é muito engraçado, porque tu estás a otimizar a taxa de ocupação daquela tipologia, não do hotel como um todo, que vem atrás, mas da tipologia em específico. Então, e isso é algo que hoje já é possível fazer na Climber com base na ocupação do hotel. Há algo que nós estamos a introduzir agora, está a ser desenvolvido, é a possibilidade de fazer isso com base na ocupação da tipologia. Com muito cuidado para garantirmos que nunca vamos ter um standard mais alto do que uma suite. Como eu já vi em companhias aéreas, a classe executiva mais barata do que a económica. Isso não pode acontecer, porque senão tu vais trazer uma demanda que não é tua, está a ir para um público que não é teu, trouxe aqui a demanda, tu riste aí, não é? Mas é esse tipo de experiências, é esse tipo de conhecimento que tu tens de ter para poderes fazer estratégias diferentes em diferentes alturas do ano e fazer esses testes A/B que tu dizes, não é? Sim, isso a experimentação é fundamental, utilizando a tecnologia. Por falar nestas duas nuances, não sei se vocês têm conhecimento, a Coca-Cola nos anos 90 fez uma experiência. Eles, numa daquelas máquinas de vending, o preço da Coca-Cola subia ou descia de preço automaticamente, através da tecnologia, de acordo com a temperatura no exterior. E eu acho que isto foi no Texas, não posso estar equivocado, mas foi numa zona quente, nos Estados Unidos. À medida que a temperatura subia, o preço subia. E eles tentaram colocar isto no mercado, e eu acho a ideia ótima, na verdade. É questionável se Mas tu, depois como é revenue, legítimo ou não. tens gostado da ideia, não é? Enquanto revenue, eu acho a ideia interessante e gira, e podíamos trazer isto para muitas áreas da nossa sociedade, as scouts, muita coisa. Podíamos mexer com isso. Preços dos comboios, etc. Metro, podíamos mexer com isso tudo. Tudo o que tem um tarifário, Exatamente. Tudo o que tem um pico de procura e um inventário, limitado. sim. Sim. Mas eles trouxeram esta tecnologia. Isto para dizer o quê? Não funcionou. Que foi demasiado cedo, se calhar. Mas assim como isto está a evoluir, estamos a fazer experiências constantemente e diárias, a evolução é muito mais rápida do que aquela que eu acho que nós achamos, e não sei se faltará muito tempo, por acaso acho que já não falta, para nós termos um modelo de pricing diferente. Aquele modelo de pricing com estas variáveis que nós temos vindo a falar, procura, a elasticidade, a concorrência, eu acho que vai ter mudanças muito em breve, mais rápido do que o que nós pensamos. Nem sequer estou a falar num período de 3 anos, acho que vai ser antes. Eu acho que o modelo de pricing de um quarto de hotel vai passar a ser feito muito em breve, de acordo com os metros quadrados, se tem uma casa de banho, se tem duas, se tem banheira, se tem chuveiro, se tem varanda, se tem secador. Eu acho que, tal como companhias aéreas fazem, e já se premedita um bocadinho vender lugares de avião em pé, mas há as questões de segurança. Pronto. Mas aqui nos hotéis não é essa questão. Eu tenho que personalizar o preço. Eu não tenho que vender um quarto igual para a Maria, para a Joana, para a Francisca, porque ambas valorizam coisas diferentes. Eu tenho que personalizar. Então, eu acho que o preço vai ser feito. Eu escolho um quarto de hotel, seja ele qual for, quero adicionar quer um secador, ou 2 secadores, quer uma banheira, quer um chuveiro, quer uma varanda, e isso vai ter um preço. São os add-ons. Eu acho que cada vez mais. Ou seja, este podcast está a trazer aqui algumas coisas que se calhar as pessoas vão achar estranho e vão questionar, e é normal, ainda bem que Se calhar daqui a 2 anos ou daqui a 3 anos. eu acho que vai ser mais rápido do que o que nós pensamos. Isto vai ser posto em prática eventualmente. E tal como o outro conceito de experimentação, do Aero, eu acho que esta questão do pricing vai aparecer muito rápido no mercado e vai ser uma surpresa para muita gente. Mas eu acho que vai ser a nova estratégia Sim, de pricing. ou seja, dentro do mesmo hotel, os quartos seriam concorrentes uns dos outros também. Poderiam ser E concorrentes isto uns dos outros. só é possível através do AI. Eu não consigo manualmente estar a fazer um preço. É impossível gerir manualmente. Isto para ir de encontrar a tua questão inicial. Nós temos que trabalhar em conjunto cada vez mais com a tecnologia. E se for inteligência artificial a indicar-me um caminho, tanto melhor. Eu só tenho que definir as regras, definir os suplementos, os critérios,
e isto vai funcionar. Sim, porque a inteligência artificial consegue analisar muito, e a parte do machine learning e tudo mais, Real, não é? em tempo real e muitos mais data points do que qualquer ser humano. Perdão. Então isso é, acho que é fundamental. Ela chegou, já existe há muito tempo, mas agora a inteligência artificial generativa chegou e está aí e não vai embora e está aqui para nos auxiliar. Porque a inteligência artificial ela é lógica, ela tem questões lógicas, ela analisa toda a lógica a uma velocidade que nós não conseguimos e vai aprendendo com o comportamento que se vai ter. Tu trouxeste o exemplo da Coca-Cola, eu conheço um resort, porque também se fala muito que revenue tem a questão da tecnologia. Lógico, é muito mais rápido que a tecnologia para a maior parte das coisas, mas às vezes é uma questão de mindset também, não é? E eu conheço um resort que tinha dois menus na piscina e se está muito calor é o menu 1, se não está tanto calor é o menu 2 e os preços variam. E no POS depois tem códigos diferentes e já se sabe. Então assim, isso é revenue, porque a minha parte da F&B está ali associada e eu vendo a Coca-Cola a 10 ou vendo a 5. Se está frio ninguém vai beber Coca-Cola, vendo a 5. Se está calor, a cerveja e Coca-Cola sei que vão sair muito, eu vou vender a mais. E às vezes pode haver as questões de o hóspede que esteve aqui ontem é o mesmo que está aqui hoje, e pode achar estranho. Mas, assim, são experimentos também que se vão fazer e esses são experimentos sem tecnologia. Não é? Então, às vezes acho que há muita questão de mindset e eu acho que ainda se vê muito na hotelaria muitas práticas antigas, não é? Que do tipo, eu sempre fiz assim, sempre resultou assim, eu sempre troco de carro o ano inteiro. Todos os anos, peço desculpa, troco de carro, tenho o modelo mais recente da marca alemã XYZ e ok, para mim está bom. Só que ir mais além permite que não fique só bom para ele e possamos, por exemplo, dar mais condições. Se o hotel faz mais dinheiro, não apenas para o dono, se calhar conseguimos fazer mais dinheiro para o hotel e repassar isso para os nossos colaboradores. E ao passar isso para os nossos colaboradores, nós temos um turnover menor, que é uma questão muito difícil na hotelaria no geral, não é específica de Portugal ou do Brasil, que é um mercado que eu conheço bem. Mas então é assim, eu acho que mudar esse mindset para conseguirmos trazer isso top-down, por assim dizer, é fundamental. Não é só encher o dinheiro do proprietário. Eu acho que temos trazer isto para discussão porque eu acho que é fundamental para mantermos as pessoas na hotelaria, porque e depois da pandemia, nós vimos que a hotelaria sofreu uma debandada grande de pessoas, não é? Sim, mas a tecnologia vem sempre para ajudar aquilo que é a evolução do negócio. Eu tenho que trazer cada vez mais. O revenue está aliado ao marketing e à comunicação. Não há como dissociar as duas. Eu não posso só fazer pricing e vender algo sem comunicar esse algo. Tenho que dar a entender a vantagem da aquisição daquele produto. Portanto, há uma vantagem clara para as E isso tem a pessoas. ver com a comunicação e com o É a marketing. comunicação e com o marketing. Portanto, estão completamente interligados. São áreas interligadas. E nós temos que ir de encontro a isso. Nós falámos um bocadinho dos custos da distribuição. Historicamente, os custos da distribuição nas companhias aéreas, 2% de comissão. Olhamos para as rentacares, 3 a 7% de comissão, e já estou aqui a ser bonzinho. Depois vamos para as agências, 10, 12. Vamos para os hotéis, 25, 35% de comissão. Não pode ser, não é sustentável nós continuarmos a pagar, a ter um custo de distribuição tão elevado. Então nós temos que, voltando ao início da conversa, preparar estratégias. Nós temos hotéis numa das principais cidades de Portugal, onde conseguimos ter quase 40%, 39% para ser exato, Na minha ilhada, porque a de minha share. cidade, a principal cidade de Portugal, deve ser. É quase. Temos quase 39%, temos 39% de share das vendas numa das duas principais cidades de Portugal, em que o negócio vem pelo site, vem pelo Booking Engine. Estamos a falar de algo que pode custar 3 a 5% de comissão. Pronto, é esse o trabalho que temos que fazer. Não quer dizer que não vamos trabalhar com as plataformas que existem e que vamos incentivar em determinados períodos do ano, mas isto tem que ser um equilíbrio, que é para não chegarmos ao final do ano e termos um custo aleatório, que pode ser 15, 20, 30, mas nós temos que o controlar. E daí a insistência em utilizar a tecnologia para fazer também aquilo que é a execução do nosso budget. Eu vou idealizar algo, é impossível implementar manualmente. Eu não consigo estar a controlar o inventário, quem vou vender, quando e com que custo. Tem Sim, que ser sim, sim. automático, não há E forma. depois no meio disso há um anúncio de uma Taylor Swift e muda o jogo Em tempo real, completamente. exatamente. E se tu não estás preparado para adaptar, se tecnologicamente tu não estás preparado para isso, tu não consegues dar resposta a isso. E nós vimos muito isso quando há um anúncio de um grande evento. Tivemos a Taylor Swift em Lisboa.
quando ela foi anunciada, é fácil identificar que muita gente não estava preparada e vendeu o quarto ao preço que estava. Enquanto que, por exemplo, os nossos clientes conseguiram ir automatizando o envio de preço e de acordo com a procura que estava a ter. E isso não é um mês antes. Isso é tipicamente muito tempo antes. Nós temos um exemplo, por exemplo, no Rio de Janeiro. A Madonna foi lá fazer um concerto no dia, acho que foi 4 de maio. E é engraçado ver que no final de maio temos um feriado, foi o 30 de maio, e quando nós analisamos os dados do mercado do Rio de Janeiro como um todo, tu vês que o ADR do feriado ele está superior ao ADR da Madonna. Isto é muito fácil de explicar, porque a Madonna foi anunciada um mês antes. Quando ela foi anunciada, a grande parte dos hotéis tinha metade do hotel vendido. A partir dali ainda correu atrás e conseguiu ir recuperar, mas não o feriado, eles já sabiam que existia. Há 1 ano, 2 anos, 3 anos já estavam preparados para eles. Ou seja, quando estamos preparados, a estratégia, em princípio, vai funcionar porque nós estamos preparados e estudamos. Quando há uma mudança em relação a uma determinada data, se nós não estamos preparados ou não estamos tecnologicamente apetrechados para poder responder rapidamente, que vai embora. E, então, eu trouxe esse exemplo porque normalmente os concertos são anunciados com antecipação, mas pode não ser, pode ser uma surpresa e tu perdes oportunidades de receita. E aqui nós vimos que foram perdidas oportunidades de receita porque foi anunciado em cima da hora e já estava com o inventário vendido. Sorte de quem já tinha comprado, não é? Sim, da importância dos softwares e da ajuda do AI na leitura dos dados antecipadamente para que o hotel possa prevenir esse cenário que tu acabaste de indicar a título de exemplo no Rio de Janeiro. Nós temos de trabalhar sempre em antecipação. Nós tivemos recentemente, há uma semana ou duas, 3 eventos muito grandes na capital e aqui em Portugal, em Lisboa, e nós notámos que houve reação de última hora àquela Não estava procura em excesso. mapeado. Não estava estava mapeado. E Ninguém mapeou isso. isto fez com que se perdessem oportunidades e mais, com que o custo da distribuição fosse descontrolado. Ou seja, não foi controlado, Não não houve houve planeamento nenhum. não houve Não é. publicidade. É tipo, vendeu. Não é nem tipo vender. Já foi vendido, eu já perdi o timing. Certo? E existem softwares que trazem esta informação, que podem integrar, obviamente, no RMS e trazer dados para que a automação possa trazer a antecipação do aumento da tarifa por tipologias ou estruturalmente definir a quem é que vai vender que tipologia, em que canal, com que custo. Há bocadinho falávamos do custo da distribuição e eu dei aqui uma ressalva no custo de venda. O custo de venda também faz parte da equação e é importante. Muitas vezes nós falamos com os hoteleiros, o meu custo de distribuição é ótimo, é 10%. Bom, realmente é um bom custo de distribuição. E o custo de venda? É que o custo de venda não é um custo contabilístico, não está nos balanços, balancetes e previsões de resultados, demonstrações de resultados, mas está lá. Nós temos que, pelo menos comercialmente ou internamente, avaliar o custo de venda, porque se eu tenho... É fácil escamotear isto, não é? Eu posso mapear 2 tarifas comissionáveis, como todos nós sabemos, e tudo o resto é net. As tarifas entram todas net, não têm custo de comissão. Contabilisticamente não há custo, mas o custo de venda existiu. O preço médio foi afetado em 20%, 18%, 25%, aquilo que for a comissão invertida, Sim, não na é? realidade, sim. Isto é um custo que tem que estar contabilizado internamente para haver um controle. Muitas vezes estes têm custos, têm marketing fees, têm rapel, têm outras coisas associadas. Esse custo existe, mas não é um custo de distribuição, é um custo de venda. É ligeiramente diferente. E nós devemos fazer essa distinção internamente, nem que seja um exercício de internamente percebermos quanto é que me está a custar distribuir nestes parceiros. Porque tem um custo de venda. Só que não é um custo de balanço ou de balancete, porque não há uma comissão, não há um pagamento da Não há comissão. uma saída de dinheiro do caixa Exato. efetivo para. Mas está lá, é exatamente igual. Só que foi descontado já. E o preço e a receita foi afetada na proporção do desconto, 20%. Ou seja, comissão e desconto. A diferença é que tens que fazer um ato de pagamento e no outro fizeste um desconto, não deste um pagamento. E muitas vezes... E às vezes tens os dois. Tema. Às vezes tens os dois. Tu tens uma comissão que vais pagar e ainda deste um desconto. Também. Mas isto é um tema importante que é discutido nas empresas e é quase que esquecido. Também porque não interessa tanto mencionar. E às vezes só fizeste essa venda porque deste o desconto, fica sempre a dúvida, e aí entra novamente os testes que estás a dizer, não é? Tu podes fazer teste com desconto, teste sem desconto, ver quem é que vai conseguir melhores resultados e aplicar depois, e vais guardando essas estratégias para irem sendo aplicadas e replicadas. Ou seja, não é difícil descamotear um custo de distribuição ou de venda.
Se eu trabalhar com tarifas fixas, eu não tenho custo de distribuição praticamente nenhum. As tarifas fixas são net. Mas se eu trabalhar com uma estrutura de tarifas comissionáveis, o meu custo de distribuição vai parecer muito mais elevado. E, na verdade, pode nem ser. Ou seja, nós também quase que conseguimos os resultados de acordo com aquilo que queremos mostrar. Há bocadinho falava as tarifas fixas, corporativas e tour operação. Se eu trabalhar com esses segmentos, eu vou mostrar para a minha administração que tenho um bom resultado de custo de distribuição, porque ele não existe praticamente. Porque não é contabilisticamente válido. Mas se eu trabalhar para um objetivo e se trabalharmos como todos fazemos para chegarmos mais longe, para atingirmos as métricas, eu vou ter custo de distribuição, porque estou a investir em softwares, estou a investir em estratégias de extra comissão em períodos que eu possa precisar, e tudo isso tem que ser tido em consideração. Mas isto para dizer apenas que existe um custo de venda e um custo de distribuição. Contabilisticamente um é válido, outro não, mas existem. E têm que ser considerados. Mas tu não vês que também cada vez, ou seja, cada vez mais nós temos de ter em conta sempre o cenário do hotel? Eu sei que estava já, assim, não é função do revenue trazer a procura. Nós lidamos com a procura que existe. Mas em termos de revenue, eu acho que cada vez é mais central no sentido de ditar regras dentro da empresa e ditar regras entre aspas, claramente. Mas no sentido de, por exemplo, se eu tenho muita tour operação e se eu tenho um hotel com ocupações altíssimas em tour operação, ok, eu não tenho custo de distribuição, posso ter um custo de venda, posso não ter, pronto, são menores. Mas por outro lado, se calhar, eu preciso de pintar o meu edifício, em vez de 4 em 4 anos ou de 5 em 5 anos, de 2 em 2 ou de 3 em 3. Então, tipo, eu estou a dar um exemplo, ou os meus pequenos almoços são diferentes, eu não consigo, o meu hóspede é diferente. Tudo isso não devia entrar numa equação única? Isso tem a ver já com CAPEX. É outra camada da gestão. O CAPEX é outra coisa, é outro patamar. Isso já entra mais naquilo que é a estrutura do edifício, naquilo que são custos de manutenção, custos de propriedade. É outra Mas coisa. o revenue não devia Não acho. não Não. olhar para ou saber isso para Não tomar acho. decisões? Não. Se pensarmos na fórmula de RevPAR ou de net RevPAR, é a receita por quarto disponível ou a receita net por quarto disponível. Mas não podemos trazer para a equação esses custos operacionais dessa ordem. Ou seja, para isso nós temos que pôr os custos de energias, os custos de matéria-prima, os custos de mão de obra, tudo isso. E depois é o que faz a diferença entre um GOP e um EBITDA. E aí já quando falamos de CAPEX, falamos de investimentos, falamos algo que está previsto em orçamento e que não deve ser tido em consideração no cálculo dos KPIs, não é? Sim, mas, por Acho que não exemplo, faz. se pensarmos a 10 anos, em que prevês, tens um investimento para 2 pinturas. Imagina, estou a falar nas pinturas, que foi Sim, o exemplo. sim, investimento. Um investimento para 2 pinturas, de 5 em 5 anos vais pintar. Mas a tua política ou a tua estratégia comercial foi muito para a tua operação. E como tens roda muito mais os quartos, a ocupação foi sempre muito alta, tiveste uma degradação maior dos quartos, tiveste de pintar de 3 em 3 anos. Ou seja, isso já é um valor que não estava previsto, não estava investido. Percebes? É nesse sentido o que eu estou a tentar trazer aqui é conversar, as áreas conversarem para entenderem qual é o que é melhor para a realidade do hotel. Sim, isso é um custo operacional. Nós nos hotéis, podes mudar a palamenta, tudo que é loiça e atoalhados, etc. Geralmente para restauração. Podes pintar paredes, Sim, podes eu dei o construir, pintar foi o exemplo. tens manutenção de spa, tens manutenção de quartos, tudo isso. E depois depende do nível de serviço que tens também, para se tens de fazer isso. Mas isso geralmente não entra na equação dos custos da distribuição. Não, Ou da de distribuição venda, não, mas ou quando tu fazes a gestão do hotel, quem devia ser responsável por olhar isso? Pronto. quem deve ser responsável é o diretor-geral, não é? A pessoa com responsabilidade máxima dentro de um hotel tem que olhar por tudo o que é investimento, que é o que tu estás a falar, e tudo o que é custos, que é o que nós estávamos a falar ainda há pouco tempo. Ele é a pessoa máxima, é a entidade máxima nessa área. A nós, revenues, ou diretores de vendas, ou de marketing, compete-nos controlar o que podemos controlar, que são custos da distribuição. Eu não posso controlar o que vai ser o investimento do hotel. Então, não posso ter um custo imputado, entre aspas, ao meu departamento de coisas que eu não controlo. Sim, sim, Não sim. faço. Mas eu percebo onde é que tu queres chegar. Isso é um problema, geralmente, que os investidores têm. Um investidor tem um hotel, tem um franchising também. O franchising
vai pagar algo por aquele investimento e vice-versa, recebe, e ao fim de 10 anos o investidor sabe, o dono, o proprietário sabe que tem que fazer renovações no hotel, porque a ocupação vai ser elevada, vai ter muito mais rotação, e tudo isso vai provocar um desgaste no edifício. Mas isso, eu acho que... Eu percebo onde é que quer chegar, mas eu acho que isso é mesmo um investimento, é outra questão. Acho que não deve ter sido ser tido em consideração aqui nestas métricas e nesta temática, mas percebo onde é que quer chegar isso. Não pelo revenue, não é? Claro, eu acho que não é pelo revenue, mas percebo. Tu tens duas grandes fórmulas de fazer preço. É o conceito de Hubert. Se pesquisarem no Google Hubert, eu não vou estar agora aqui a dar aulas, mas Hubert, ele faz-te o preço, o conceito de fazer o preço de Hubert, vai-te pegar nos custos fixos, todos, e vai-te calcular, é isso que tu estás a dizer, Sim, e vai-te calcular quanto é que me custa abrir um quarto. Com tudo isso que estás a dizer, eu vou planear gastar 100 mil euros em pinturas este ano, energia X, matéria-prima, mão de obra, tudo. E ele faz, isto custa X, qual é que é a margem que eu quero em cima deste X? E ele faz-te o preço, isso é a previsão, isso é o método Hubert. E depois temos o método de revenues, que é o que nós controlamos é o quê? Eu posso ou não saber o custo de abertura de um quarto, com as energias, mão de obra, matéria-prima que está inerente àquele quarto, e posso trabalhar a partir daí, fazer o meu preço também com o mix daquilo que é o meu comp set e posicionar-me. E é esse o método que nós mais utilizamos em Portugal. E se tu perguntares, nós muitas vezes vemos quartos a ser contratados com parceiros a 25 euros, 30 euros, 50 euros. Já vimos mais, mas ainda é muito normal em destinos mais periféricos. Muitas vezes a pergunta que me ocorre é: será que calcularam o custo de abertura do quarto? Porque não estão eventualmente a ganhar dinheiro. Eu trabalhei num hotel em que o custo bancário, só bancário, de abrir o quarto era tipo 110 euros. Logo por aí tens uma limitação de preço de PVP. Não podes vender abaixo daquilo. Tu tens que pegar nos 110 euros, que é o que custa pagar ao É o banco teu todos os zero. meses. Os 110 são o teu zero. Depois tens que pôr os custos operacionais em cima disso e ainda os custos de distribuição. E a partir daí é que fazes o teu preço de venda, percebes? É o oposto. Nós neste momento fazemos o preço mais com base no Compset e com base naquilo que é o nosso budget. Mas muitas vezes o budget nem sequer contemplou a parte dos custos de abrir um quarto. E isso é algo que deve ser debatido, nomeadamente ao nível dos hotéis menos preparados. Se falarmos das grandes cadeias, este custo está mais do que previsto, está mais do que calculado. Mas se formos para a hotelaria mais independente, se calhar não há tanto este cuidado. Eu já ouvi isto. Se eu não vender, eu tenho um prejuízo de 100. Se eu vender a 50, eu vou ter um prejuízo de 80. Se eu vender a 30, vou ter um prejuízo de 60. Então, neste momento eu quero minimizar o meu prejuízo. Vendo o que tiveres de vender. Só que isso pode, no futuro, pode ser bom no caixa no imediato, porque eu tive um prejuízo menor, eu consigo ter cash flow para algumas coisas, mas desposiciona o hotel no futuro, porque baixar preço é fácil, não é? O problema depois é voltar a posicioná-lo. É muito difícil. O último patamar de um revenue manager é baixar preço. Baixar preço vai fazer com que o teu posicionamento mude para pior, vai fazer com que vais criar dinâmicas negativas no teu mercado, no teu comp set, isso não é suposto, e vais retirar valor ao teu produto. Nós muitas vezes temos esta prática, ok, eu tenho um hotel com 100 quartos, são 50 standards e 50 standards, 30 executive e os outros são suites. Uma das coisas que fazemos à partida é, eu não vou chamar standard. Se eu chamo standard a um quarto, eu estou a banalizar o produto. Eu tenho que valorizar. A percepção de valor que o cliente paga por aquilo que está a adquirir tem que ser elevada. A fasquia tem que ser elevada. Não pode ser um standard. Standard é banal. Banal não é valorizado. Então nós, muitas vezes, com alguma criatividade e utilizando também a ajuda do marketing e do departamento comercial, brincamos um bocadinho, entre aspas, com as nomenclaturas das tipologias para criar valor. A percepção de valor tem que existir. Eu lembro de comentários até dos quartos, da cama de casal e dos twins, não é? Exato. Há hotéis em que a procura, e nós temos os dados no PMS, a procura é mais forte para quartos de cama de casal do que quartos idênticos de cama twin. Então nós vamos criar um suplemento para a cama de casal, porque há mais procura. Então temos que fazer as pessoas pagarem o que procuram. Não é aleatório, não é? E se tu tiveres tecnologia, como estávamos aqui há pouco a falar, tu podes fazer isso e dizer assim, ao fim de semana, que eu vou receber mais casais, o suplemento é maior do que durante a semana, ou à semana que eu tenho um público mais corporativo, por exemplo, Sim, eu quero até deixar o preço igual, mas é uma estratégia que eu sei, não é porque é igual para todos. Eu Certo. sei que estou a fazer isso, não é?
E isso é muito fácil de executar e de experimentar se tiveres tecnologia. Pois é isso. Agora, É isso. quando fazes isso sem tecnologia, sem esse suporte, é É difícil. uma assumption que tu fazes, dizer, tipo, em princípio vai ser isto, mas É, não mas tens dados para suportar. não dá. E há dinamismo. Ao bocadinho falávamos também, na Climber, por exemplo, nós fazemos o preço, nós, somos parceiros, fazemos o preço a 2 anos. Hotéis de 70 quartos, por exemplo, que não tenham um autopilot, eventualmente, quando é que ocorre a maioria do pick-up? Estatisticamente está comprovado que o pick-up ocorre a partir das 18 da tarde até às 9 da manhã, que é quando as pessoas, nos seus diferentes fusos horários, cessam as suas funções nas empresas e estão em casa e vão programar as férias ou as saídas, isto falando de lazer. Ou quando a nossa esposa diz assim, a gente vê isso à noite, Isso, não é? isso, Porque isso. E se a vida é minha, eu faço o que a minha esposa quer dela, então... se o autopilot me faz o preço a 2 anos e me faz o preço a cada hora, a cada 60 minutos, 24 vezes por dia, não perde oportunidades. Se há uma reserva de 11 quartos num hotel de 70 quartos, é muito. É Se muito. isto vem à noite, eu de manhã já vou reagir tarde. As reservas que entraram a partir daí, eu já perdi E isto, por exemplo, possibilidades. em Lisboa, Porto, estamos a falar de cidades Claro. que têm ainda tem um fator agravante ainda, que é, estatisticamente, 70% das vezes que nós mexemos em preço é fora do horário comercial. O horário comercial para nós consideramos depois das 20, nem das 18. Das 20 às 8 da manhã e fim de semana. Mas Lisboa e Porto têm uma agravante, que é, quais são os dos maiores mercados de Lisboa e Porto? Estados Unidos e Brasil. Todos estão atrás. Sim, sim. Todos estão atrás em termos de fuso horário. Pelo menos 4 horas. 5, E 6, 7, 5, 6. Então é assim, às 3, 4 da manhã, não é incomum nós distribuirmos preço às 3, 4, 5 da manhã. Porquê? Porque é quando os Estados Unidos estão a reservar. Claro. É quando o Brasil está a reservar. São 2 da manhã aqui, são 10 da noite lá. É quando eles estão a reservar. Cada vez, e esse é o tipo de público que vem muito por agências. Vem. Mas cada vez mais eles reservam o avião, e ninguém reserva primeiro o hotel e depois o avião, reservam o avião e depois de reservar o avião vão fazer a reserva do hotel. E é muito comum no Brasil, que é um mercado que eu conheço bem, nos Estados Unidos não tanto, haverem, por exemplo, eles chamam os feirões de aéreas, que é, hoje, todas as passagens aéreas para uma determinada data estão com 20%. Isso acontece à noite. Então, à noite de lá, ou seja, que é madrugada aqui. Então isso acontece lá numa Azul, numa Latam, até a TAP às vezes faz lá. Então é assim, são companhias que voam para Lisboa e para o Porto. Se tu estás atrás nisso, pronto, tu estás sempre a perder receita, ou a deixar de ganhar receita. Tu vais vender o preço ao quarto que estavam ontem à noite. Então se tu não tens tecnologia para te acompanhar nisso, tu estás atrás, obrigatoriamente estás atrás. E isso acontece porque nós, tipicamente nos PMS, nós recebemos dados 24 vezes por dia, tem um custo de processamento do nosso lado, mas que para o benefício do hotel é algo que realmente nós achamos diferenciador. Recebemos dados 24 vezes, ou seja, permite-nos também distribuir dados, preços, se houverem os gatilhos todos associados, no máximo 24 vezes por dia. Ou mais, porque se tivermos em conta a concorrência, por exemplo, na mesma hora podemos distribuir preço 2 vezes. Uma pelo gatilho da ocupação ou pelos dias de antecedência, outro pela concorrência, o que quer que seja. Temos muitos gatilhos que podem ser ativados, mas essencialmente fora do horário, quando o revenue não está a olhar para isso. Então isso é fundamental. E é a tecnologia. Não... E aliando isso ao fator que estavas a falar há um bocado, nós não devemos, ou seja, não é a nossa principal missão gerar a procura, é gerir, mas nós sabemos que não é bem assim, nós temos que gerar a procura para as unidades mais periféricas que sofrem de sazonalidade muito vincada, umas mais, outras menos, mas existe esse sofrimento, é patente. Uma das coisas que nós podemos fazer facilmente para gerar procura são as tais, usando a tecnologia, e tem custo de distribuição, é fazer as tais campanhas para endereço IP, por exemplo. Ou seja, eu sei que vai haver um voo novo dos Estados Unidos para... É real, é factual para o Algarve. Vamos fazer algumas campanhas de endereço IP para os nossos clientes para o Algarve. Isso vai ter um custo de distribuição, mas vai ter um benefício muito maior. E é este tipo de ações que nós temos que ir utilizar cada vez experimentando. mais, sim. Eu não posso estar sempre preso a um modelo fixo. Pensar fora da caixa, não é? Foi assim, não funciona. Portanto, nós temos cada vez mais, e porque nós estamos numa sociedade multifacetada e sempre à procura de algo novo e sempre de forma diferente e mudar o comportamento de compra, e nós temos que estar sempre à procura da inovação. Daí eu ter falado do Blue Ocean. É isso que eu ia dizer, sempre à procura de um Blue Ocean, porque Red Ocean nós já temos muitos. O Red Ocean nós estamos sempre lá, nós temos sempre que procurar
criar um novo produto, sei lá, uma das Às vezes pode ser um nicho, pode ser um segmento nichado, vários às vezes nichos. pode ser diferentes tipos de nichos, pode ser, não obrigatoriamente são testes que têm a ver com pricing, pode ser outro tipo de segmento, pode ser outro tipo de público, pode ser outro tipo de mercado. Sim, nós temos é que constantemente pensar o que é que poderá funcionar e experimentar, não ter medo de arriscar e de falhar. Quem não arrisca e não falha também não arrisca a ter sorte, não arrisca a ter sucesso. Quanto mais falhas, mais perto estás de acertar. Sim, sim. Eu vou confidenciar-vos uma coisa, e pouca gente sabe isto. Eu, quando criei a RM Academy em 2018, foi num processo da minha especialização em Blue Ocean no INSEAD em Paris. Foi nesse processo. E eu lembro perfeitamente de pensar: quem é que pode ser o meu público-alvo? Toda a gente pensa vulgar. Eu pensei vulgar. Será o estudante e será o aspirante a profissional de hotelaria ou o profissional de hotelaria. Mas através do Blue Ocean eu consegui encontrar camadas que não iria lá chegar à primeira vista. Quem é que paga os cursos aos estudantes? São os pais. Portanto, o meu público-alvo também são os pais dos estudantes. Se eu não utilizasse esta premissa do Blue Ocean, eu não teria ido mais além, não teria procurado mais e diferente. E não teria tido o impacto que tive na democratização do revenue e obviamente, na faturação da empresa. E aqui na hotelaria não é diferente. E já estás também a ir à parte da comunicação. É Não é? isso. A comunicação, o marketing está ligado. E ao bocadinho, nós vamos acabar como começámos. Começámos a falar em experimentar coisas novas, no conceito Arrow. Falámos em RO, em destinos Que à partida não faria arquipélagos, sentido. Algarve. Falámos em BB nesses mesmos destinos. E as surpresas é que está a funcionar. E se não funcionasse, estava tudo bem na mesma. Experimentámos. Arriscámos, experimentámos. Então, também resumindo, e porque já estamos aqui há algum tempo, tudo aquilo que nós temos que fazer é experimentar, utilizando a tecnologia ao máximo possível e tentando controlar o custo da distribuição. Nós temos sempre que planear o que fazemos e medir. Tudo o que fazemos tem que ser medido. Em revenue, principalmente, e é isso. Nós temos que fazer aqui uma mescla de tudo o que é tecnologia que gravita à volta do setor hoteleiro e que pode ser complexo. Isso pode ser um tema para outro podcast. Os Management Information Systems, ou MIS, o nome mais bonito, são complexos de entender em hotelaria. Nós temos muitos modelos open de integração API aberta, outros da API fechada, quais as dificuldades que isso nos traz ou não. É difícil hoje em dia eu entender qual o PMS que mais sentido faz na minha unidade, qual é que é o servidor que eu devo ter em cloud, não devo ter em cloud, qual é que é o channel, qual é que é o RMS, como é que isto tudo funciona, CRM. Nós temos casos em que as pessoas, por falta de conhecimento ou de informação ou de má informação, compram o tech stack errado. As coisas não funcionam, não comunicam. Há E depois casos... dizem mal dessa Exato. tecnologia e muitas vezes é a tecnologia até líder do mercado. É isso mesmo. Sabe? Então, Muitas vezes nós na RMUB atuamos muito no aconselhamento também dos sistemas de informação porque são a base do nosso trabalho. E é comum encontrarmos muitas vezes softwares muito bons, mas que são um custo desnecessário naquelas unidades. Um hotel 50 quartos não precisa dos melhores softwares do mundo, que se tornam complexos no dia a dia. sim. E não é raro encontrarmos softwares muito bons em unidades pequenas em que não conseguem não só não tirar proveito da ferramenta, como não conseguem sequer otimizar o básico. Ou seja, nós temos que manter o menos é mais. E acho que é isso que temos que fazer. Hotéis pequenos, utilizar um software adequado. É simples. Sim. Estávamos a falar há bocado, eu dei-te o exemplo de, às vezes eu quero comprar um Ferrari, eu até tenho dinheiro para o Ferrari, mas eu vou só ao pão que fica a 100 metros daqui. Eu preciso de um Ferrari. Sabes, tipo, é muito isso. Não vai fazer sentido. Eu vou dizer que não faz sentido. Só trazerem um ponto que tu comentaste aí das experimentações e tudo mais. Eu tenho visto em alguns resorts, visito muitos clientes, às vezes me hospedo e tudo mais. Eu tenho visto em alguns resorts, por exemplo, all inclusive ou pensão completa. Em princípio não, esteja refeições todas incluídas. As bebidas podem estar ou não estar. Mas nestes dois tipos de mercado, eu vi 3 ou 4 casos em que o que é que eles fizeram? Apesar de eles serem all inclusive ou pensão completa, eles têm restaurantes à la carte. Eu não consegui reservar nesses restaurantes, porque estavam sempre cheios e são pagos à parte. Então, assim, são coisas que já são uma receita auxiliar, o hóspede já está ali e querem ter uma experiência diferente. Às vezes no meio da praia, às vezes não sei o quê.
eu não conseguia reservar. E eles usavam isso também eu depois, a conversar com eles, eles usavam isso na... Estou a falar de 3 casos diferentes, no caso. Mas um deles usava isso na negociação. Por exemplo, se tu vais ficar 5 noites, era o mínimo que podias ficar, eram 5 noites porque era um all-inclusive, e não compensa menos, para eles, no caso. Mas se tu ficasses 7, tu já ganhavas a experiência, no valor de X. Então, tipo, são coisas que Added values, no fundo, para valor chegar e eles comunicavam esse valor. Então acho que às vezes pensar fora da caixa é isso mesmo. Não é um padrão, é pensar fora da caixa. a personalização do preço vai de encontro a isso. Claro que há aqui, eventualmente, alguma utopia nestes futurismos que às vezes chegam a nós. Há a questão do preço personalizado de acordo com se tens um Android, se tens um iOS. Pois isso, Ou seja, isso, começa isso, a haver isso eu essas... sei, isso eu sei que acontece já. Pronto, estas questões vão de encontro àquilo que estás a dizer. A personalização da experiência e da compra e do processo da compra é cada vez mais importante. Porque há pessoas que valorizam o processo de compra. Olha, Estados Unidos, Texas, Austin, Houston, aliás. Lembras-te daquelas máquinas de pistachos antigas que tinhas 50 escudos e rodavas a manivela aqui uma lata? Eu ainda me lembro disso. Meu Em, Deus. em Houston, eu vi um stand automóvel que era a caixa dos pistachos, lembras-te? Redonda, gigante, com 8 andares, e as pessoas para comprar um carro selecionam, ou como uma máquina de vending hoje em dia que é mais moderno, ok? As pessoas selecionam o item que querem comprar, passam o cartão, o item desce e sai. E em Houston era assim que compravas um carro naquele stand. Passavas o cartão de crédito, selecionavas a viatura que querias, ela descia, e terias alguém com os papéis e seguias. Hoje já tens carros comprados por Cada vez mais está a no crescer muito. site e que são entregues em casa, não Está a é? crescer cada vez mais. Cada Assim. vez mais. Então acho que isso é muito interessante. Rudy, a gente está a caminhar aqui para o final do podcast. O que é que eu te ia pedir? Como é que tu vês o futuro, ou como é que tu vês a evolução do futuro? Tanto nessa parte de custo de distribuição que nós falámos um bocadinho, como é que tu vês, por onde é que achas que a hotelaria vai, ou teria de ir, não quer dizer obrigatoriamente que vá, e nessa parte de experimentação, que conselhos é que tu podes deixar aos hotéis, aos hoteleiros que nos estão a ouvir, para eles experimentarem, para eles começarem a ativar esse tipo de estratégia? Ou seja, como é que tu vês o futuro da distribuição e também nessa parte de experimentação, como é que tu vês o futuro ou como é que ele pode acontecer para finalizarmos aí? Eu cada vez mais vejo o futuro, e não há como não ver desta forma, ligado diretamente à inteligência artificial, machine learning, tecnologia. Tudo isso é o futuro, é o presente e será cada vez mais assim. Há aqui as questões de personalização da experiência da compra, da experiência da aquisição e da experiência no hotel. Há cada vez mais aqui a preocupação dos custos com os métodos de pagamento, cada vez mais há aqui a questão dos BCCs que têm custos associados, ou seja, são questões que nós temos cada vez mais ter em consideração e, no fundo, Vai-se fazer revenue dos métodos de pagamento também, não é? quase, a brincar que o digas, mas quase que vai ser isso. Nós temos vários fornecedores, porquê? Porque o motor de reservas é a nossa loja, a nossa, quando digo nossa, de um hotel, é